Bom dia, primeiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sociologia com o conteúdo do capítulo 8. O que é cultura? Nós ouvimos falar de cultura em vários momentos, na mídia, nas discussões da política, da educação, mas afinal, o que é cultura? Existe uma cultura, várias culturas? Então, primeiramente vamos à definição do que seria cultura. O antropólogo inglês Edward Taylor considera a cultura como toda atividade humana que se opõe à natureza, ou seja, qualquer coisa que o ser humano faz, cria, age, que não é orientado pelos seus instintos, que não é orientado pela biologia. Aquilo que também é aprendido, ou seja, que não está lá no seu DNA dizendo que você vai ter esse comportamento. Por exemplo, se eu toco um objeto quente e removo minha mão, isso é um instinto, é algo que está orientado pelo biológico. Agora, se por exemplo eu crio uma música, se eu escrevo, se eu me comunico com outros, tudo isso está sendo orientado pela cultura. Então, não é orientado pelo biológico. E aí nós temos a questão: existe somente uma cultura? Existem várias? Existe uma cultura melhor que a outra? No primeiro momento, a antropologia, que é o campo das ciências sociais que se volta a estudar o ser humano do ponto de vista cultural, considerava que existia somente uma cultura humana e que essa cultura seria universal e o que diferenciaria as culturas seria estágios de desenvolvimento. A antropologia inicialmente se caracterizava por ser evolucionista, ou seja, o que diferencia a cultura A da cultura B é em que estágio do desenvolvimento ela estaria. Então, dessa forma, você teria culturas primitivas e culturas avançadas, ou seja, certas culturas não teriam chegado no nível de uma determinada cultura considerada superior. No caso dos evolucionistas, o que eles consideravam como cultura superior era a cultura dos países europeus. Isso é o que mais tarde os antropólogos chamarão de etnocentrismo, ou seja, você considerar que uma determinada cultura é superior às demais, que uma cultura é o centro de todo o conhecimento. Mais tarde, os antropólogos passam a pensar o seguinte, de que você não pode estabelecer que uma cultura é superior que a outra, que cada cultura possui o seu desenvolvimento, que nenhuma cultura precisa seguir o mesmo caminho da outra, e que você não pode julgar uma cultura pelos padrões da outra, que você só pode estudar uma cultura partindo dos princípios, dos valores da própria cultura que está sendo estudada. Isso é o que se chama de relativismo cultural. Da mesma forma que nós não iremos gostar se alguém de outra cultura venha e diga a nós como nós devemos nos comportar, o relativismo estabelece que nós não devemos chegar para uma população de uma cultura diferente e dizer a eles como eles devem se comportar. Da mesma forma que se nós quisermos entender como eles se comportam, nós devemos analisar eles pelos valores deles e não pelos nossos. Dentro dessa discussão de cultura também entra o debate entre cultura clássica ou erudita e cultura popular. Se formos observar, a questão da cultura clássica ou da cultura erudita está voltada, de certa forma, para aquele pensamento da cultura como algo único e aquele entendimento de cultura enquanto formação, não como educação formal, ou seja, aquela ideia de que se a pessoa não teve acesso à educação formal, se ela não foi à escola, ela não teve cultura. Porém, em uma concepção mais ampla de cultura, essa concepção de que cultura é tudo que o ser humano faz, uma pessoa, mesmo que ela não teve acesso formal à educação, ela pode sim ser dotada de cultura, porque se ela vive em sociedade, ela possui cultura. Então, se formos observar várias manifestações da cultura popular, que podem não ser a mesma coisa que a cultura erudita, que a cultura clássica, também são cultura. Se observarmos uma capoeira, um samba de roda, também são cultura da mesma forma que assistir um espetáculo de teatro, uma sinfonia, uma orquestra, também é cultura. Ou ver um show de
de rock também pode ser considerado como cultura. A cultura também pode ser dividida em cultura material e cultura imaterial. Cultura material, como o nome já diz, é tudo aquilo que é produzido materialmente, que a gente pode tocar, observar. Tá? Podemos colocar como exemplos de cultura material um artesanato, uma construção, uma vestimenta, tudo isso são exemplos de cultura material. Já a cultura imaterial é aquilo que não pode, como o nome já diz, não pode ser tocado. Então, histórias, crenças, valores, tudo isso fazem parte da cultura imaterial. Repare que a cultura material e a imaterial não vivem separadas. Na verdade, as duas fazem parte do complexo cultural. Por exemplo, se observarmos uma igreja, é um exemplo de cultura material, claro, mas ali também tem vários símbolos que se referem à cultura imaterial, que são as crenças e por aí vai. Da mesma forma, um instrumento musical é um exemplo de cultura material, mas através dele nós levamos adiante as músicas, que são um exemplo de cultura imaterial. Como atividade, peço que vocês tragam um exemplo de cultura material nordestina e um exemplo de cultura imaterial. Até a próxima!